Doutor Ivo, meningite bacteriana. O que é exatamente e o que meningite quer dizer? Bom, como tem o sufixo "it", né? A meningite ela significa a inflamação das meninges. As meninges são como pequenas membranas, né, que revestem o cérebro e o osso da calota craniana. Ou seja, o cérebro não está em contato direto, né, com o osso. Ele tem uma proteçãozinha, assim, uma camada de fibras, né, fibróticas, que reveste o cérebro e a calota craniana. Essas membranas são as meninges. A meningite é uma inflamação nesse local. Bom, doutor Ivo, qual a diferença entre uma meningite bacteriana e a provocada por vírus? Depende, digamos assim, do bichinho que está causando o processo inflamatório. Então nós temos alguns tipos de meningite. A meningite bacteriana é causada por uma bactéria, a meningite viral é causada por um vírus, a meningite fúngica, né, é causada por um fungo. A meningite bacteriana é uma meningite mais grave em termos de intensidade, né, e de possibilidade de causar problemas do que a meningite viral. Porque a inflamação que a meningite bacteriana dá é um processo inflamatório mais intenso. Então ele produz pus, produz muito acúmulo de fibrina e pode dar sequela, para trazer problemas posteriores à cura. Quais seriam os primeiros sintomas que chamam a atenção no caso da meningite bacteriana? Os principais sintomas, também devido à gravidade, os sintomas são diferentes. A meningite bacteriana é um processo mais grave, então a criança, o adolescente ou o adulto, ele está com fortes dores, principalmente ao nível de... A criança, ela se encontra muito prostrada, febre muito alta, dor de cabeça, vômitos e em crianças acima de 2 anos, né, a rigidez de nuca. Bom, doutor Ivo, mas normalmente para um pai, por exemplo, ou uma mãe que tem uma criança com menos de 1 ano, perceber que há uma dor de cabeça, por exemplo, é uma coisa complicada. Como é que se faz esse diagnóstico? Como os pais podem perceber que a criança está desenvolvendo um quadro de meningite? Que sintomas que eles podem observar? Então, o sintoma principal que na criança pequenininha é uma irritação. A criança está irritada, completamente fora daquele normal, porque toda criança tem uma tendência a ser alegre, né? Essa criança não, essa criança está totalmente irritada, irrequieta, nada a deixa calma, chorando, chora gemendo, irritada, prostrada, com uma infecção numa parte nobre do corpo, que é o cérebro, né? A criança está prostrada, ela largada nos braços da mãe ou na cama, ela não tem movimentação, ela só fica deitada com uma prostração grande, irritadíssima, sabe? Alguma coisa está incomodando essa criança, que é a dor, né? E com febre, geralmente uma febre alta. Doutor Ivo, as crianças elas são mais vulneráveis à meningite? Por quê? Bom, principalmente pelas defesas dela, né? A meningite, como toda infecção, é um processo que o corpo da gente, né, vai se enfrentar contra uma bactéria, contra um organismo que está infiltrando, que está invadindo o nosso corpo. Então, o que vale principalmente são as nossas defesas, como a gente se defende dessa invasão. Como a criança, o sistema imunológico dela ainda precisa estar na fase de aprendizado, ela não tem toda, digamos assim, uma defesa já feita, já completa, a sensibilidade ou a facilidade que um micro-organismo tem de invadir essas defesas é maior do que no adulto. Bom, no caso, a gente está falando de defesa e as vacinas. Elas são eficientes para todos os tipos de meningite bacteriana? As vacinas que nós temos são extremamente eficientes. Então nós temos vacinas bem já definidas e bem atuantes, né, contra os principais bichinhos, contra as principais bactérias que causam meningite, que são a meningite meningocócica do tipo C, que ainda nós temos uma incidência bem alta aqui em São Paulo, a meningite por hemófilos tipo B, que é outra bactéria, e a meningite por pneumococos. Doutor Ivo, além da vacina, que medidas podem ser adotadas para prevenir a meningite bacteriana? Bom, além da vacina, muito pouco você pode fazer para prevenir a meningite, porque uma vez que você tenha em contato com o bichinho, né, vai depender do seu sistema de defesa do seu organismo. O que você pode fazer que melhora um pouquinho a chance de você não ter um quadro de meningite é evitar aglomerações, locais fechados. A meningite tem uma incidência maior na época do inverno, né? Você tem a tendência de ter maior grupo de pessoas em locais mais fechados, sim, dando preferência, por causa do frio, do que passear em locais abertos. Então, uma coisa que você pode fazer é evitar você
você estar presente levar suas crianças, seus filhos, em locais fechados, tipo shoppings, então em clubes ou coisa assim, durante o período de inverno. Mas é uma coisa assim muito genérica, né? Muito difícil você fazer isso. Bom, doutor Ivo, o tratamento é feito à base de antibióticos, é isso mesmo? Na barrigite bacteriana, o tratamento é feito à base de antibiótico, é um quadro grave, então é um quadro de internação. O antibiótico tem que ser administrado por via endovenosa, na veia. E a duração do tratamento dura em média de 7 dias. E no caso das vacinas, doutor, a imunidade que se consegue com essas vacinas é de longa ou de curta duração? Não, a imunidade é longa, porque você toma doses de vacina, né? Por exemplo, a vacina da Mox vai tomar 3 doses. E a partir da terceira dose você tem uma imunidade no mínimo por 5 anos. Isso varia de pessoa a pessoa, mas de 5 a 10 anos. Doutor Ivo, a gente está falando de uma doença que precisa de um cuidado urgente. E às vezes as pessoas acreditam que ela é menos perigosa do que de fato é. O senhor falou em sequelas. Que tipo de sequelas pode ter uma criança que sofreu com a meningite? Bom, podemos ter sequelas muito graves. Dependendo do local que você tenha um processo inflamatório mais forte, você pode ter sequelas nesse local. E o cérebro, né, eles têm locais, assim, digamos, definidos das suas funções. Então, se eu tiver um processo inflamatório perto da área auditiva, eu vou poder ter surdez, da área da visão, eu vou poder ter cegueira. As sequelas vão depender do local do processo inflamatório. Bom, então quer dizer que o importante é ficar atento e atender prontamente a esses sintomas, né? O importante é, como eu estava falando, a primeira coisa importante é vacinar seus filhos. Se você puder vaciná-los com todas as vacinas, melhor ainda. Se você não puder, pelo menos não esqueça de vacinar com aquelas que você tem no posto. E segundo, fica atento nesses primeiros sinais, né? Uma criança com febre alta, repetindo, febre alta, prostração e irritação. A criança mais criança irritada, ela não para em lugar nenhum, alguma coisa está incomodando ela. Esses são os primeiros sintomas da meningite. Alguns casos têm sintomas secundários, que seriam os vômitos, e alguns tipos de meningite, como a meningite meningocócica, tem aquelas manchas roxas no corpo. Mas todos esses sintomas você sair correndo, porque é uma coisa, minutos são essenciais. Tá ótimo, doutor. Eu queria agradecer ao doutor Ivo Prats, pediatra e infectologista do Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, que nos deu uma série de dicas de como enfrentar a meningite bacteriana.